25. 1 Samuel, capítulo 25, a partir do verso 2. Vai dizer assim: E havia um homem em Naom, que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens, e disse aos jovens: Sobe ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: Paz tens, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveres conosco, agrado nenhum lhe fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus jovens, e eles te dirão, e estes jovens, pois achem graça a teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares na mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras, em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Até aqui. A igreja pode se sentar. Sou grata ao Senhor por essa oportunidade, por estar aqui na noite deste dia. Quero parabenizar nós mulheres, por esse dia, porque só o Senhor, para nos dar esta grande vitória, de ser mulher, porque é uma vitória em ser mulher, porque Deus quis assim. E a palavra do Senhor aqui, nesta passagem, vai dizer de um homem que se chama Nabal. E a Bíblia relata que esse nome significa insensato, um homem tolo. Já a sua mulher não era nada disso. Era uma mulher sábia, totalmente diferente de seu marido. E naquela época, eles faziam uma vez ao ano a tosquia das ovelhas, ou seja, a tosa das ovelhas. E Davi, como Davi fugia do rei Saul, ele se escondia da fúria de Saul, Davi pegava e ficava se escondendo, e nisso que ele se escondia pelas montanhas, por ali, aonde tinha pessoas ali com as suas ovelhas, pastoreando as suas ovelhas, ele e seus servos ajudavam a olhar, ajudavam a tomar conta. E nada, aonde Davi estava, nada acontecia.
nós temos que ter a humildade, porque nós somos filhos do Senhor, e é o Senhor que nos ensina assim, ser humilde. E aquela mulher se prostrou e falando com Davi palavras sábias, para que Davi não fizesse nada daquilo na casa dela, porque Davi já estava disposto a matar todos que estavam na casa de Nabal. E ela apressadamente falou palavras de bênção para Davi, pedindo desculpa, se humilhando diante de Davi. E Davi parou e ouviu. Porque muitas das vezes a gente se ira, porque a palavra diz que irai, mas não pecar. Muitas das vezes as pessoas se iram e não param para ouvir, porque estão iradas. E não é desta forma que o Senhor quer. O Senhor quer que nós paramos, ouvimos. Porque muitas das vezes a gente só quer falar. E a gente não para ouvir. E aquela mulher sabiamente falou com Davi. E Davi ouviu as palavras daquela mulher. E depois que ele ouviu, ele atendeu as palavras daquela mulher. E ele ainda abençoou aquela mulher. Pegou os seus alimentos e foi. E ela, voltando para a sua casa, viu que o seu esposo estava embriagado. Não adianta nada conversar com uma pessoa nesta situação. Então ela esperou o dia amanhecer e falou tudo o que tinha acontecido para Nabal. E a Bíblia relata que imediatamente ele ficou como uma pedra. O que eu quero dizer para mim e para vocês, mulheres, na noite deste dia: quem tem sido nós no decorrer do dia a dia? Porque aqui dentro da igreja, muitas das vezes nós não somos o que somos na nossa casa, na rua, no nosso lar. Quem pode dizer quem realmente somos? Não somos nós mesmos. Somos nossos filhos, somos nossos esposos. É ele ou os nossos filhos que estão conosco dia após dia. Será que se alguém chegar para as minhas filhas ou para o meu esposo e perguntar quem é a Ângela realmente, será o que eles vão dizer de mim? Porque o pastor não está me vendo todos os dias. Nenhum de vocês me vê todos os dias. Mas os da minha casa e o meu Deus está me vendo. E eu tenho que me preocupar com o que o Senhor está me vendo. Eu tenho que me preocupar com o decorrer do dia a dia. Será que eu estou me santificando dia após dia? Será que eu, você, mulher, como estamos sendo dentro de casa, com os nossos filhos, será que estamos tendo sabedoria em conversar com os nossos filhos, em conversar com o nosso esposo? Muitas das vezes a gente está tomando lugar do nosso marido. Não tome, porque se fizermos isso, vamos contra a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor fala que o homem é o sacerdote da casa. Aleluia! Então tenha sabedoria. Se os nossos esposos chamam a atenção dos nossos filhos, aceite. Não entre na frente, porque é melhor que aceite ele corrigindo mesmo que nos doa. É melhor os nossos filhos chorar hoje do que nós chorarmos amanhã. Porque se nós não ensinarmos, o mundo está aí. Vai ensinar da maneira dele, da maneira
aonde estivermos, que possamos ter sabedoria em tudo aquilo que fizermos, que possamos colocar o Senhor à nossa frente, que nós não venhamos fazer nada de nós mesmos, que nós venhamos nos humilhar, se preciso for. Não venhamos ter vergonha de se humilhar. A palavra do Senhor fala que os humilhados serão exaltados. Glória a Deus. Então que nós venhamos estar de acordo com a palavra do Senhor, pois é a palavra que nos edifica. A palavra do Senhor, ela não tem que estar dentro da nossa casa fechada e só abrir ela quando a gente vir para a casa do Senhor. Não. É meditar dia após dia. Porque eu tenho a certeza, se nós meditarmos dia após dia na palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã, nós vamos ser uma pessoa diferente. Diferente na presença do Senhor. O Senhor quer uma mudança em nossas vidas. O Senhor não quer que a gente ande de qualquer maneira, do nosso jeito. Muitas das vezes os nossos pensamentos estão voltados somente para as coisas do dia a dia, trabalho, filho, casa, e esquecemos das coisas celestiais, que é o principal, pois tudo aqui um dia vai se acabar. Eu quero ir quando o meu Jesus voltar. Eu não quero ficar para a grande tribulação, não. Mas para isso que aconteça, é necessário eu estar de acordo com a palavra. O Senhor conhece a intenção do meu coração. O que eu sou por dentro, se eu tenho que transparecer, eu transpareço. Se eu for uma mulher sábia, eu vou transparecer através das minhas atitudes, através da minha fala, do meu andar, do meu agir. O Senhor fala para mim e para você nesta noite: vamos ser uma mulher sábia. Vamos ser humildes. Desde ontem eu vim aqui à tarde, num culto maravilhoso que teve, vem estando nessa palavra: ser humilde. E é o que temos que ser, humilde. Nós temos que transparecer também a humildade. Se não somos, a gente pode ser. É só pedir ao Senhor aquilo que nós pedimos, Ele dá. Vamos passar por um processo
nosso lar, saber conversar, saber dialogar com os nossos filhos, com o nosso esposo, com os nossos vizinhos. Que essa palavra, ela venha falar melhor em cada coração. Pois eu sei que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Eu aprendo com a palavra do Senhor quando eu falo. E que a igreja também venha aprender, dia após dia, que venhamos sentar